Os chamados das visitas sobem sobre a janela, ou nos vãos das portas, contando em voz alta, uma para as outras, as suas mazelas, assim como as suas alegrias. Como ouvir conversas de mulheres, falar e ouvir mulheres era talvez a única defesa, o único remédio que possuía. Venho de uma família em que as mulheres, mesmo não estando totalmente livres de uma dominação machista, primeiro a dos patrões, depois a dos homens, seus familiares, raramente se permitiam fragilizar. Como cabeça da família, elas construíam um mundo próprio, muitas vezes distantes e independentes de seus homens e movimentos para apoiá-los depois. Talvez por isso tantas personagens femininas em os poemas e nas narrativas pergunto sobre isso não afirmo, porém, que foi do tempo espaço que aprendi desde criança a ler as palavras. Não nasci rodeada de livros. Do meu berço trago a apropriação, o gosto para ouvir e contar histórias. A grande oportunidade para a leitura constante me chegou quando eu, já quase mocinha, tinha autonomia para ir e vir à Biblioteca Pública de Belo Horizonte, Casa Tesouro, em que uma das minhas tias se tornou serviço. Se a leitura desde a adolescência foi para mim uma maneira de suportar o mundo, hoje me proporcionava um vivo movimento de fundo e inserção no espaço em que eu vivia. A escrita também, desde aquela época, era uma profunda possibilidade. Fugir para sonhar e inserir-se para modificar. Essa inserção para mim pedia a escrita. E se, inconscientemente, desde pequena, nas redações escolares, eu inventava outro mundo, pois dentro de meus limites de compreensão, eu já havia entendido a precariedade da vida que nos era oferecida. Aos poucos, fui ganhando uma consciência que compromete a minha escrita como lugar de autoafirmação de minhas particularidades, de minhas especificidades como sujeito mulher negra. E, retomando a imagem da escrita diferencial de minha mãe, que surge marcada por um comprometimento de traços e cor, o dela e os nossos. E ainda de um diário escrito por ela. Volto ao gesto em que ela escreveu o sol na terra e imponho a mim mesma uma pergunta. O que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes neutrais, e quando semi-alfabetizadas, romperem com a passividade da leitura e restaurando o método da escrita? Tento responder. Talvez estas mulheres, como eu, tenham percebido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, ou de escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua auto-inscrição interior humana. E, em se tratando de um lado entendido por mulheres negras, que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados nos lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire sentido de insubordinação. A subordinação que pode se evidenciar muitas vezes desde uma escrita que fere as normas cultas da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, ou também pela escolha da matéria narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para meninos da Casa Grande, e sim acomodados pelos seus sonhos injustos. Biografia e desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha filha, Conceição Evaristo.
ele foi apresentado escrito, ele viu que era um gesto antigo de minha mãe, ancestral, quem sabe? Mas quem ela teria dado aquele sinal a não ser dos seus, os mais antigos ainda? Ainda me lembro de lápis amarelo, quase sempre em forma de uma cortina, e o papel era até amassado. Antes suas pernas abertas, nem se abaixava, mas antes, cuidadosamente, ajuntavam do lado a saia, para prendê-la entre as coxas e o ventre. E de costas, com parte do corpo, aterrissando alojado no chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas pernas. Era um gesto comum, que acontecia sempre acompanhado pelo olhar e pela postura cúmplice das filhas. Eu e minhas irmãs, todas nós ainda meninas. Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos, em que todo o corpo dela se movimentava, e não só os dedos. E os nossos corpos também, que se deslocavam no espaço, acompanhando os passos de mãe em direção à página chão, em que o sol seria escrito. Aquele gesto de movimento-grafia era uma simpatia para chamar o sol. Fazia-se a estrela no chão. Na composição daqueles traços, na arquitetura daqueles centros, alegoricamente, ela imprimia todo o seu desespero, e ela não desenhava, não escrevia somente o sol. Ela chamava por